Enquanto o pessoal se senta, só para a gente entender, né? Eu participo de Outubro Rosa há anos, há muitos anos. Pessoal, não mudou nada. Eu fico muito em dúvida, João, se a nossa voz não foi escutada a contento, até porque a gente sempre teve, e eu aprendi isso com a Rosemar lá em Goiânia, a ideia de poder estar educando, né, os agentes de saúde para capilarizar, né, a informação, porque é ele que está com o paciente na casa dele, né? É ele que chega até quem mais precisa, teoricamente, né? E a gente vê, num trabalho muito legal que o Rufo fez em Itaberaí também, educando os profissionais de saúde para palpar adequadamente a mama, né, o diagnóstico precoce sendo realizado. Porque você vai falar, mas, pô, Carlos, mamografia, eu vou palpar 2 centímetros. No nosso Brasil, que a realidade estádio 2 e 3, isso faz diferença, né? E, assim, eu sei que é um simpósio patrocinado, né? Eu sei que a Pharma está aqui, mas, pessoal da Pharma, eu não quero usar nada que vocês estão trazendo. Se eu pudesse fazer o diagnóstico, calma, Fábio, calma, eu já vou me redimir aqui, calma. O que eu quero dizer com isso? Vocês viram no estudo Amazônia, SUS igual ao privado quando diagnostico precocemente. Qual que é a nossa busca? Diagnosticar precocemente. Eu mutilo menos, eu vou agredir menos sistemicamente essa paciente, menos efeitos colaterais. Claro, essas medicações são maravilhosas, eu não estou questionando isso. Sabe? A minha questão existe um trabalho que precede tudo isso e deve ser feito com muita integridade e objetivo, que é diagnosticar precocemente. Então, João, hoje você quase me convenceu aqui no seu bate-papo, porque se eu falo disso há 30 anos, não é o gineco, não é o agente de saúde, não é fulano, não é beltrano, será que não é o masto? Né? Será que não é o mastologista que, de repente, tem que estar... Se não, porque a resposta seguinte Carlos, a gente não tem massa suficiente, claro que não temos. Mas será se eles não organizarem um serviço que eles orientam para multiplicar isso, seria algo bastante interessante? Né? Bom, é uma reflexão. Vamos começar, debatedora, minha amiga, Heloísa Maria Luca, ao grande professor Vespoli. Você tem inicialmente a palavra, querida, por favor. Obrigada, professor. Boa tarde a todos. Quem me conhece, Eduardo, você para de rir, Eduardo. Eu não sou de falar muito, sabe, professor? Mas se hoje o Fábio e o professor Ruiz me dessem a chance, acho que eu ia ficar mais de meia hora falando aqui. E uma sugestão, viu, Fábio? Essa mesa deveria se chamar Saúde Pública / Desabafos. Que a sensação que eu tenho é que, assim, a gente desabafa, e na mesma abafa, né, que nem purifica, tonifica, e na mesma fica. E cada um do que os professores falaram aqui, a gente daria para ficar mais de uma hora falando sobre a aula de cada um, mas eu não vou ficar falando. Depois eu tenho uma pergunta para o professor Rufo Real, mesmo que eu tenho dúvida. E umas observações, né? O Brasil é um país assim esquisito, né? Porque a gente paga uma das mais altas taxas tributárias do mundo e está tudo bem, né? O problema é que a nossa saúde é do jeito que é, né? Então, assim, é desabafo mesmo, né? Nós pagamos um imposto danado e a gente vê o fluxo que o professor Rufo mostra, a gente vê o que a Juliana fala. Então, é desabafo mesmo, né? Eu acho que nós aqui ainda somos privilegiados, o pessoal que está em casa vendo online, sei lá o que esses coitados fazem aí para detecção precoce. A gente aqui está num meio privilegiado. E, Juliana, você falou uma frase, a sua frase lá, oferecimento, né, acima dos 40 anos sob demanda. O que é demanda? O que é isso? Quando eu vou falar para os alunos, que eu acho que a nossa função, João, o pessoal que está dentro de universidade, a gente tem,
Com os alunos do quarto, do quinto, eu ensino o que é uma mama densa, eles saem do sexto ano sabendo o que é uma mama densa, uma mama lipossubstituída. Aí eu vou falar das novas diretrizes do rastreamento. Aí eu falo, agora, olha que bacana, o Ministério da Saúde aprovou sob demanda. Mas que CASP é sob demanda, gente? A gente está falando que a gente não consegue nem... A maioria nem sabe que tem acesso. Então, gente, eu não sei se só eu que tenho essa sensação. É frustrante. Eu fico assim... Não dá. E eu perco sono, viu? Te juro que eu perco sono. Então, é muito difícil. Né? Quando a gente fala em salvar a vida, medicações, aí nas nossas visitas toda semana, Ana, que é oncologista, e aí, já estamos aí com o inibidor de ciclina, como é que está? Ah, ainda não. Quer dizer, aprova, mas não... Então, enfim, é desabafo, viu, Fábio? Desculpa, né? Mas eu acho que nós estamos meio que em família e a gente tem que desabafar mesmo. E, professor Rufo, eu tenho uma dúvida mesmo. A questão da consulta nessa saúde pública, a consulta pública, eu sei como funciona, mas assim, existe um mínimo, né, sei lá, quantas pessoas têm que entrar nessa consulta e votar? E como é que funciona? Uma porcentagem? Assim, basta votar a favor e aí está ok? Entendeu? É uma dúvida que eu realmente tenho. É difícil dizer qual é esse número, não tem número mínimo, e, basicamente, assim, eles vão levar em consideração aquelas solicitações, ou não solicitações, mas aquelas pessoas ou mesmo entidades que levarem a maior quantidade de informações com precisão. Então, obviamente, se nós temos uma demanda enorme, isso vai pesar na segunda tomada de decisão, na segunda reunião plenária deles. Isso vai pesar. Se você tem 5.000 pessoas, ou se você tem 200.000 pessoas, opa, espera aí, 200.000 acessos falando, olha, vale a pena tudo, a vasta maioria vai ser repetido. Mas isso vai pesar na consciência e na mão de quem for fazer a tomada de decisão. Não tem número mínimo, mas certamente isso pesa, e aí fica, né, para que nós possamos, no futuro próximo, trabalhar com o Pembro da mesma maneira que foi trabalhado. Ciclina entrou. Não entrou da maneira que nós gostaríamos, mas entrou. E está nessa fase agora de cada instituição receber e ver como vai ser trabalhado na sua instituição para aquisição do inibidor de ciclina. Mas já é uma realidade. Então, dentro dessa mesa de desabafos, né, o que eu trouxe na primeira apresentação é um sim. De fato, demorou bastante a incorporação, mas está incorporado. Tem necessidades que são desiguais para serem resolvidas, mas está incorporado. Então, dentro do desabafo, também o alento dessas novas tecnologias sendo embarcadas no SUS. E só complementando, eu acho que é interessante. Há 3 semanas atrás, eu estava em Brasília, junto com o Guilherme Novita. Nós fomos primeiro no Ministério da Saúde, conversar com o pessoal do Ministério da Saúde, que cuida, inclusive, das medicações. Já perdi a conta do número de vezes que, desde 2001, eu participo disso e fui para Brasília conversar no Ministério da Saúde. São sempre novas pessoas, né? Todo mundo que chega quer reinventar a roda, todo mundo que chega acha que tem a solução mágica, né? A gente vê um pessoal super bem intencionado, extremamente bem intencionado. E você sabe, Rufo, dentro dessa sua fala, o que eu enxergo? A gente brigou muito no início por leis, né? Então, a gente conseguiu as leis. Né? Temos a lei do 30 dias, 60 dias, lei da mamografia, lei da reconstrução, perfeito. Não precisamos mais de leis. A questão que fica agora é como colocá-las em prática. Né? Como a gente faz para que isso atinja o nosso dia a dia em si? Né? E a gente ouviu muito bem o Ailton, né, falando de todo o resultado do que eles conseguiram em Jaú. Isso é inspirador para a gente, porque são esses caminhos que eu acho que a gente deve estar procurando, né, para poder ajustar, né, o que a gente deve fazer em termos de estratégia. Queria passar agora a palavra para o Renê, meu amigo Renê Aloysio da Costa Vieira. Renê, você com a palavra, querido. Tá ótimo, muito obrigado. Obrigado ao convite, Fábio.
Na verdade, assim, juntando tudo que a gente viu aqui, na verdade, não existe uma proposta única para melhorar. Eu acho que são múltiplas propostas. Eu acho que, assim, primeiro tem que educar que tem que fazer mamografia em assintomático. Aí o governo também tem que liberar e pagar a conta, porque não é só eu deixar ensinar a paciente, ela tem que fazer. Aí deu o BIRADS 4, ela tem que furar a fila, mas eu tenho que ensinar que ela tem que furar a fila e ela, na verdade, ela já tem que passar direto para o mastro para referência. Assintomática tem que furar a fila. Aí entra o que a gente estava conversando com o João, ele falou, tá bom, então eu vou navegar. Mas aí eu tenho teto para navegar. Então ele aceita paciente para navegar rápido. Só que aí ele é penalizado porque ele tem teto e não paga o teto dele. Então, assim, você ajuda, mas o SUS não ajuda, né? O SUS, no caso do SUS dele, não ajuda. Então, aí é Robin Hood, é a lei de Robin Hood. Ele tenta fazer a parte dele, e aí eu tenho que estruturar. Eu acho que são várias. O pessoal né? Quando a gente vê o projeto dele, quem toca é a enfermeira. Então, isso é bom. Então, a enfermeira é independente do médico. Então, eu tenho que ter o médico auxiliando, tem que ter a enfermeira auxiliando, eu tenho que furar para ter teto, né? Para ter teto, não, para ter navegação, para que tudo funcione, e, na medida do possível, eu tenho um gestor amigo. Aí eu gostaria de perguntar, tanto para o Ruiz e para o João, né, para ele falar essa Robin Hood dele, e o Ruiz, que já foi gestor, qual que é a experiência dele de gestor? Né? Porque, na verdade, todo mundo vem, conversa, é tudo lindo, mas, na prática, às vezes, as coisas não vêm. João? Eu acho assim, a lei é legal, e Ruiz, eu vi a postagem, fiquei feliz, mas sabe qual que é o problema das leis? Elas não dizem como que se resolve, porque elas penalizam a gente. Elas penalizam os hospitais, porque elas não dão recurso para você fazer aquilo. E, na verdade, sobra para a gente depois, porque o paciente vem, a frente dela é você, não é o Lula. É a gente. Doutor, o senhor tem... Mas a gente faz a construção. Todo final de ano, o hospital me representa uma conta do quanto custaram as cirurgias de reconstrução e do quanto elas receberam. A conta é brutal negativa para o hospital. Só que o Hospital Amaral Carvalho, como tantos outros hospitais de vocês, resolveram assumir essa bronca. Mas você quer estimular, você paga a contento. É fácil estimular. É só pagar, não precisa ter grandes lucros, mas que pelo menos pague o custo. Mas hoje não paga. Hoje uma prótese custa R$ 744,00, o SUS paga R$ 744,00 e uma prótese custa R$ 2.000. Que hospital que quer que a gente faça a reconstrução? Nenhum. Aliás, ele fala, pelo amor de Deus, para de fazer isso, doutor. O senhor está louco? O senhor vai quebrar o hospital. É isso que eles veem. Então, a lei é legal, mas a lei é legal, ela tinha que mostrar, você tem que fazer e o recurso está aqui. Agora, você tem que fazer. E o recurso? O recurso eu não sei, você se vira. Na verdade, é um grande problema para nós, não é uma solução, é um problema. Então, acho que essas lutas em Brasília, elas deveriam ir atrás dessa melhora, inclusive no sentido, eu faço, mas qual é o recurso? Eu vou ter que construir mais 2 salas cirúrgicas, porque uma cirurgia de reconstrução dura 4 horas. E agora eu vou deixar o quê? As pacientes na fila, aumentando a fila do SUS de 60 dias? Então, eu preciso de mais 2 salas, preciso de mais 3 médicos. Ah, mas aí eu não tenho condições. Então, faz o quê? Então, vem a obrigação e não vem a bonificação. Nenhum hospital quer isso. Esse é o problema. Vou passar para o Ailton também falar, mas só um minutinho antes de você falar, só 30 segundos. Nesse mesmo dia que estávamos em Brasília, nós fomos ao Ministério Público, a CONFAP. A CONAMP. Nos recebeu lá o presidente da CONAMP, o Tarcísio Bonfim. Magistrado, excelente pessoa. Porque qual que era a minha ideia, na minha santa ignorância? Vamos judicializar. Vamos judicializar. Vamos pressionar o gestor. Né? Aí, eu estava conversando com o doutor Tarcísio, ele falou assim, sabe, Ruiz, qual é o grande problema? A judicialização é um tiro no pé. É simples assim. Nós conversamos, eu, o Fábio, o Renato Torrezão, o Renato deve estar aqui na plateia também, escutando, eu conversei muito com ele isso hoje. E por quê? O que ele disse? Ele falou, olha, se a questão é câncer, a maioria das judicializações demoram mais de 1 ano. O paciente já morreu. Você não vai causar benefício para o paciente e vai punir a instituição. Por quê? Porque é muito ao encontro do que você falou, João. A lei existe, mas quem paga a conta? Quem proporciona a possibilidade de execução desse processo? Nessa conversa, o que eu tentei buscar por parte do Ministério Público,
que é responsável por nos representar, os promotores públicos são responsáveis por nos representar, é que eles dessem mais voz a gente. Ok, a gente não vai judicializar, já entendi que é um tiro no pé, mas eu quero que a nossa voz seja mais escutada pelo gestor, porque o gestor tem que fazer a pressão dele, né? O penalizado não pode ser o paciente, né? Esses números me envergonham. O que o Rufo colocou, o que a Ju colocou, nos envergonha todos aqui. Né? Nós estamos trabalhando aqui numa elite. Essa elite aqui não tem problema. As pacientes deles não têm problema, mas o nosso dia a dia não é esse. Nosso dia a dia é o que eu peguei ontem no Hospital das Clínicas, uma paciente com um tumor de 20 centímetros, que estava passeando pelo sistema de saúde no estado de São Paulo, que é o estado mais rico da nação. Sabe, isso é inaceitável. Isso é inaceitável, né? Por favor, Ailton, desculpa. Eu acho que a navegação entra aí, né? Cria-se leis, mas agora cria-se um grupo para ver por que a lei não consegue funcionar. Então, essa paciente perdida, a navegação pode ajudar. E o que eu acho, Ruiz, e João, a gente vem batendo há muitos anos na mesma tecla, e desculpe se eu estou ofendendo alguém, eu acho que a gente puxa muita responsabilidade para o médico. O médico tem que fazer, não é médico, são gestores. Então, quando vem, por exemplo, reconstrução mamária, algum tempo atrás teve uma discussão no WhatsApp sobre reconstrução, porque o médico não tem que fazer nada. Isso é um problema de gestão. A partir do momento que você puxa para o mastologista a responsabilidade, a culpa é sua. Aquela paciente que você não reconstruiu, ela nunca vai culpar o governo e a instituição que você trabalha. Ela vai culpar você que não reconstruiu. Nós estamos puxando uma responsabilidade que não é nossa. O artigo da Organização Mundial de Saúde, que fala sobre navegação, fala que estrutura para gestores. Isso serve para tudo, porque se nós estamos mexendo com saúde pública, a paciente do SUS não é nossa. A paciente é institucional, ela é da instituição. Então, o médico tem que ajudar, mas puxar a responsabilidade para ele, eu acho que é um erro que a gente vem cometendo há alguns anos e a gente tem que parar com isso. Perfeito. João. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas a gente teve uma auditoria do SUS lá no hospital, e durante 2 anos, 2021 e 2022, eles vieram lá 30 e poucas pacientes mastectomizadas que não fizeram reconstrução. E aí nós tivemos que justificar uma por uma para o SUS por que não foram reconstruídas. Então, não basta mais indico mastectomia com linfadenectomia. Ponto. Não. Nós tivemos que justificar junto ao SUS por que nós não reconstruímos. Mas quem que justificou? Nós. É isso que o Ailton falou. E aí vem, né? Ok, tem isso prótese. E não basta falar assim, porque ela é obesa. Não, Claro. não. Você tem que justificar, tem que colocar Claro. o dado, o peso. Claro. Não adianta mais. Então, assim, nós estamos trazendo para nós. Então, é difícil, porque assim, o hospital coloca pressão, porque você tem um Claro. custo alto, e a lei vem de cima para baixo. E você que isso. não cumpre. É isso. Então, a gente precisa começar a rever esses conceitos, porque os hospitais não querem. Claro. E nós também. Quando vai no Ministério Público, Ruiz, mas o SUS está pagando vocês, tá? Uma reconstrução de mama paga R$140. É isso. Mas está pagando, tá? Claro, Tá claro. pagando, não tá? Nós não estamos fazendo de graça, é verdade. É isso Mas aí. paga R$140. É isso aí. Então, o é isso Ministério Público, vocês estão recebendo para isso? Estamos Não, mesmo. e aí vem outra coisa que o meu amigo, o professor Vilmar, sempre fala, né? Aí você vai para um pregão para comprar prótese, né? Aí tem aquelas próteses ótimas que a gente usa no nosso dia a dia, aquelas subótimas, se eu posso assim chamar, né? E aí uma prótese dessa ganha. E é o que você tem à disposição para poder usar para o seu paciente, e você sabe que essa prótese é uma coisa não muito boa. Então, assim, é complexo. Eu queria agora que o Sandro falasse. Por favor, Sandro. Obrigado pelo convite. Eu sou entusiasta da navegação de paciente. A gente, no Pérola Byton, a gente fez um projeto de navegação, assim como o Jaú, navegação intra-hospitalar. Ela identifica barreiras, ela melhora a jornada, mas ela não mexe onde é o nosso grande problema, né? Diagnóstico precoce e início do tratamento. Aquele trabalho da Sandra Gioia, que você mostrou do Rio, que vai na parte de diagnóstico, eu acho que é por aí que a gente tem que pensar, priorizar a navegação do paciente.
E essa semana o governo instituiu o Estatuto do Direito do Paciente. E assim como a gente está falando aqui, é bacana, mas isso pode se voltar contra a gente. Nesse sentido, vai, né? E aí eu não sei, a gente conversou na comissão da SBM de controle do câncer, e até uma provocação para a SBM. Será que a gente teria que abrir um canal de comunicação via rede social, via mídias, mídia, grande mídia, com as pacientes, para a valorização do mastologista, para a paciente conhecer o mastologista, o que é a mastologia, e ela saber dos direitos e a quem cobrar, não cobrar do médico. Então, não sei se a SBM pode, via rede social, alguns players, hoje em dia, de influencers, bons influencers, ou nós, médicos, como o Daniel Butros faz muito bem, conversar com a paciente, e a paciente agora, com o estatuto, não vir cobrar da gente, mas cobrar também dos gestores políticos, e essa provocação. Mas assim, é até uma forma de a gente se defender. A gente já se defende antes da cobrança, a gente já também se posiciona. Então, é uma ideia, uma provocação para a gente, como sociedade. Só Depois eu complementar. falo. Falar, Renê. A respeito da navegação, ela aponta gargalos, e esses gargalos, geralmente, são resolvidos não pelo médico, mas pelos gestores. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você, no diagnóstico de 30 dias, que nós estamos com 93% abaixo dos 30 dias, são pacientes biopsiadas dentro do hospital. Aquelas que fugiram, por exemplo, só para dar um exemplo, teve um atraso num período e foram atrás para saber o que era. Foi uma mudança na estrutura física da patologia que estava atrasando. Isso a gente consegue resolver. O que a gente está preocupado agora, só para você entender, da biópsia, que é um gargalo, porque é aí que nós vamos conseguir diagnóstico precoce e não chegar no grau, no estadio 2 e 3 que o Rufo estava mostrando, no triplo, por exemplo, é tentar saber por que ela não chega numa instituição que vai tratá-la num período adequado. Essa biópsia que está tendo problema. Às vezes a pessoa consegue a biópsia fora, mas o tempo para o resultado fora é demorado e o tempo para ela chegar na instituição é demorado. Talvez aí sim um grupo de navegação possa atuar para que ela chegue mais rápido numa instituição. Tem um monte de gargalo aí que a gente desconhece. E um deles, Luiz, é isso que você falou de mudar a gestão. A cada 4 anos muda prefeito. Toda aquela equipe da cidadezinha de Piraporinha do Oeste, que estava treinado para mandar paciente para o cross, se perdeu. Tem que treinar tudo de novo. Eles se perdem nos papéis para encaminhamento. Então, o problema, às vezes, não é no cross, não chega lá. Tá? E só mais um detalhe, que o negócio é tão complexo, por isso que eu acho que a navegação pode ser uma solução, que, voltando para os gargalos de tudo isso, por exemplo, voltado para a reconstrução, saiu essa semana, 20% das pacientes são reconstruídas, né? Não foi isso? Você sabe onde está a fila de reconstrução de pacientes no SUS? Não tem fila. Não tem essa fila. Se você for na DIR e perguntar, me dê a lista de pacientes que estão esperando para reconstrução. Não existe, porque não cria-se uma fila. É diferente de quem quer operar a catarata, tem fila. Vesícula, tem fila. Não, o médico, as instituições não montam fila para reconstrução. Nós não sabemos quem está na fila. Então, de reconstrução. Vamos fazer mais uma dica. Vamos fazer. Então, eu estou te falando porque eu fiquei tão empolgado com o negócio da navegação, porque ela talvez possa ser a solução para a gente achar aonde estão os pequenos problemas que a gente aqui fica discutindo, e aí eu lembro do Torresano, no slide dele do ano passado, que ele colocou, há 20 anos nada mudou. Eu achei que ele fosse colocar hoje, há 21 anos nada mudou. Então, talvez seja uma saída. Isso. Renê. Só vou complementar, Renê, antes da sua fala, que eu sei que vai ser muito mais importante. O João, na fala dele, fez uma provocação que eu achei muito legal, por isso que eu estou só aproveitando o gancho, viu, Renê? Que foi assim, a gente não faz prevenção primária, né? Olha, nós temos instituições no estado de São Paulo que estão fazendo prevenção primária. O Eduardo está aqui, cadê o Eduardo? O Eduardo está... Eu queria só que você prestasse atenção, Eduardo, desculpa atrapalhar
a conversa de vocês. Desculpa aí, pelo amor de Deus, não queria fazer isso. Não. O Eduardo orienta o professor Butros, lá em Botucatu, a medicina estilo de vida, né? 12 minutos por dia, aprendemos isso, temos que falar mais sobre essas coisas também. Qual é o custo disso? É claro que para o paciente mudar estilo de vida é muito difícil, mas o acesso deles às medicações melhores é tão quanto ou pior, sabe? Então, assim, existem sim movimentos nesse sentido que a gente tem que começar a falar mais. Exercício, alimentação, ingestão de água, cuidar da cabeça, porque isso vai fazer muita diferença, né? Desculpa, era só para não cortar. Não, mas Renê, desculpa mais uma vez. Ruiz, não vou te desculpar, não. Não vai funcionar. Sabe por quê? Porque nós temos uma população que não adianta você falar para ela, você tem que ir na academia, ela não sabe nem o que é um tênis. Você entendeu? Ontem nós discutimos um artigo, que o Lincoln está aqui, um artigo, eu nem sei de onde que é, mas é um levantamento global, e ficou claro, os Estados Unidos, os países ricos, aumentou a incidência de câncer e diminuiu a mortalidade. Países pobres, aumentou a incidência de câncer e manteve ou aumentou a mortalidade. Sabe o que é a diferença? Dinheiro. Dinheiro. Anda de Mercedes e anda de Fusca. A chance de você morrer com a Mercedes é menor que você morrer com o Fusca. O problema é dinheiro. Então não adianta você falar para essa paciente. Ailton, vai andar na rua, precisa ir na academia. Esse negócio, René, a paciente, a empregada doméstica, você vai falar para ela, minha senhora, a senhora precisa ir no postinho fazer mamografia, a senhora precisa comer melhor, a senhora, ela falou assim, doutor, eu falei isso para ela, ela falou assim, doutor, eu tenho 3 filhos, meu marido bebe, eu trabalho que nem uma condenada, eu não tenho tempo de dormir, o senhor quer que eu vá no postinho fazer o quê? O senhor acha que eu tenho tempo de fazer mamografia? Você entendeu? É difícil. Eu vi isso lá em casa. Eu falei assim, minha senhora, eu preciso te ajudar, mas não sei como. Mas tem que tentar, Ailton. Tem que tentar. Tentar O René tem comentários e o Uriel ainda. Só fazer assim, o comentário. Por que os Estados Unidos dá certo? Dá certo porque o clínico pede mamografia. Porque se ele não pedir mamografia e der alguma coisa, ele vai ser processado e tem que pagar um dinheirão. Então, assim, todo mundo pede mamografia. Não é o gineco, não é... O clínico também pede. Então, toda consulta gera mamografia. Então, por isso que eu tenho esse perfil. Porque se ele deixar de avaliar, ele vai ser processado e vai ter que pagar um processo. É isso aí, René. Outra situação que ele comentou é assim, quando a gente vê SUS é proporcional. Meu SUS é 75%. O que é 75%? É a vozinha da esquina do bairro ruim que não tem nem água. Então, ela que eu tenho que chegar. Então, assim, quando eu estava em Barretos, uma coisa que o gestor falava era isso. A gente tem que chegar em quem não tem nada. E a dificuldade é de chegar em quem não tem nada. Ou aproveitar a capilaridade do PSF para chegar nessa pessoa. Não vai ser rede social. Rede social todo mundo está aqui, todo mundo sabe. Tá vendo? Então, assim, a capilaridade para chegar, porque é 75%. Então, eu tenho uma percentual que tem condição, mas eu tenho que chegar em quem não tem condição. Essa mulher eu tenho que ter capilaridade. E aí ele colocava, não é o rádio AM, na FM, não, é o rádio AM. É a igreja, ele tem que ir na Assembleia de Deus, tem que ir, sabe? Não, ele tem que chegar nessa população e ensinar. E aí entra educação. E a gente não educa nossos pacientes. Boa, René. Uriel, você agora, querido. Você e eu que somos do núcleo jovem. Por favor, você com a palavra. Bom, aqui nenhuma pergunta, tá, do público, só um parabéns aos desabafos, tá? Eu queria fazer uma pergunta bem rápida para o doutor Rufo, a respeito da verba destinada, de cada estado tem uma verba destinada para a compra das medicações, acho que isso que aumenta essa disparidade, né? Se a compra fosse centralizada no governo federal, o senhor acha que o meu SUS seria igual ao seu, ou talvez mais próximo? Possivelmente poderia ter uma redução nessa desigualdade. Talvez o Rafa possa falar com mais propriedade essa questão, mas talvez houvesse. E lembrando, por exemplo, Trastuzumab já é dessa forma, né? Então, Trastuzumab Emtansine entra dessa forma agora, mas inibidores de ciclina não entraram. Mas essa é uma das possibilidades que tem. Obrigado pela pergunta. E eu já, para finalizar, um ponto importante é a questão do primário. Ailton, você mandou super bem na sua apresentação quando você fala da parte inicial, e isso não tem nada a ver com mastologista. Tem que ver com navegação, tem que haver, esse é o principal ponto. Todo mundo que está aqui pega da atenção secundária para frente. O que nós estamos perdendo é na atenção primária.
Gebrim, você sempre esteve certo. Eu demorei 15 anos para entender a sua fala de que mamografia, no nosso meio, 20 anos eu mostrei para vocês com dados do SUS, nenhuma mudança. Você estava correto? Se nós não mudarmos para fazer um diagnóstico mais precoce, e isso significa atenção primária, o projeto Itaberaí mostrou isso com clareza, redução de 60% para 30% de estádio 3 e 4, atenção primária, e organização que chama-se navegação. Esse é o grande diferencial. Eu te agradeço imensamente por ter conduzido, iluminado, pelo menos 15 anos depois que eu demorei a entender. Mamografia não é esse cenário todo, organização e atenção primária o é. Obrigado por isso. Rafael foi citado. Quer... Tá, Rafa. Microfone. Boa tarde, gente. Só para responder em relação à compra centralizada, sim, a compra centralizada é muito melhor do que uma compra fragmentada por estado. Pior que essa compra fragmentada é quando não existe nem sequer uma compra estadual, então o vendedor da droga vai hospital a hospital cobrando valores diferentes dependendo do volume, isso é um horror. Mas a compra centralizada também não é uma solução total. Olha o que aconteceu agora com o TDM1. O governo federal comprou TDM1 para quem tem doença residual após neoadjuvância. Tirou foto lá em Guarulhos, numa câmera fria, das dezenas, centenas de caixas de TDM1, e isso está parado lá, não está sendo distribuído. Então, assim, uma coisa é precificação centralizada e compra centralizada. Outra é a rede de distribuição, que também tem que ser solucionada. Só mais um comentário em relação à aula do Rufo, que foi muito boa. Nós médicos oncologistas, cometemos um grande pecado. Nós queremos tudo para todos. Então, vou dar 2 exemplos que a gente devia pensar um pouco. Imunoterapia na neoadjuvância. Os indianos mostraram, agora na ESMO do ano passado, outubro do ano passado, um trabalho onde, dando menos de 1/10 da dose de pembrolizumab, junto com quimioterapia, a diferença entre o braço com e sem pembrolizumab era os mesmos 13%, 14% a mais de resposta patológica completa. Então, seria a responsabilidade nossa pedir que para o SUS fosse embutida ou fosse incorporada 1/10 da dose, não ficar pedindo aquilo que o fabricante quer vender. Segundo exemplo, inibidor de ciclina em doença metastática. Por que fazer em primeira linha? Nós temos um estudo, o SONIA Trial, que mostra que fazer em segunda linha, provavelmente a gente não vai perder nenhuma vida. Então, em vez da gente brigar, queremos primeira linha, queremos tudo para todos, vamos dar em segunda linha. Então, nós também temos uma parte de responsabilidade, nós que eu digo oncologistas clínicos, não vocês mastologistas. Obrigado. Muito obrigado. Era justamente isso que eu queria colocar para vocês nessa nossa mesa, né, Ruiz? Primeira aula do Rufo, parabéns a todos, brilhantes explanações. PCDT, desde 2024, esse fato do Ministério da Saúde no aeroporto, aquele alarde todo. Agora, eu fiz uma enquete. São Paulo, mais uma vez, estado mais rico. A maioria dos serviços de oncologia do SUS ainda não estão com TDM1 disponível. Santa Casa mesmo, que nós coordenávamos, eu e o Rinaldi, agora deve começar nos próximos semanas. Conversei com colegas do Einstein, do Pérola Byton. Então, alguns já têm, outros não. Inibidor de ciclina, como o Rufo bem colocou, desde 2021 já estava aprovado pela Conitec. Agora sim, está disponível? Está, com uma PAC e um valor... João, mesma questão da prótese, valor lá embaixo. E a dificuldade, nós passamos isso na Santa Casa também, de como ofertar para os pacientes. João, a sua aula vem ao encontro de um projeto que a Regional São Paulo instituiu. Contamos com a colaboração de todos vocês. Heloísa, é um desabafo, essa mesa é sim para ser um desabafo, mas por mais que tem coisas que a gente faz
já são feitas há 20 anos, não tem resultados, a gente não pode conformar, senão qual é o nosso papel, né? Então, como sociedade, a gente tem que buscar alternativas. E nós estamos tentando. Uma delas é justamente com a Conexão Mastologia, capitaneada pelo João, levar informação de qualidade para os pacientes pelas redes sociais, acho que é a forma mais fácil hoje em dia. Vocês já devem estar, quem acessa as redes, já estão vendo os vídeos. Parabenizar todos os membros da comissão, as outras comissões também irão participar. Além disso, Juliana, parabéns pela aula, está capitaneando a Comissão de Políticas Sociais. A ideia, Sandro, você disse, fazer isso com pacientes também, fazer bate-papos com as pacientes. E isso veio ao encontro, que o Ruiz disse, da nossa conversa, políticas públicas, estratégia de combate ao câncer, dando continuidade ao que foi criado na gestão passada pelo Eduardo, continuar o diálogo com o sistema governamental, mas, além de ter essa conversa, uma outra frente, que é justamente isso que você falou. O Ruiz bem colocou, as leis já estão aí, só precisam ser cumpridas. Nós conversamos, né, Ruiz? ICESP, Santa Casa, Unicamp, como que nós vamos falar para as nossas pacientes que a instituição não está fornecendo? Se ela não está fornecendo, está chegando localmente avançado, não é o problema da instituição terceirizada, é da unidade básica, como a Juliana colocou. 30% dos ginecologistas não sabem pedir mamografia, quando pedir, 70% dos médicos de família. João, aí os mastologistas atuando. Então, por que não as pacientes cobrarem os governos, saberem das leis e, desta forma, não a instituição ser penalizada, e sim quem deve cumprir a lei. Então, isso é uma ação que nós, como Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo, estamos liderando. Vamos contar com o apoio de vocês para a gente conseguir colocar em prática. Não é fácil, mas se nós desanimarmos, né, Elô? Nós vamos ficar aqui só desabafando. Professor Gustavo, por favor. Alô, agora foi. Parabéns, a mesa foi ótima. João, você é da terra da minha família, do Jaú, não é de Jaú, é do Jaú, você sabe disso. É raro falar de Jaú, é do Jaú. Elô, hoje eu revi o meu grande amigo e irmão, Lorival Antônio. Você foi lá e foi em cima, concorda comigo? Seu pai, consubstancioso com você. Só para dizer o seguinte, eu olhei aqui, eu sou o mais antigo. E desde o primeiro Congresso Brasileiro de Patologia Mamária, que foi no Rio de Janeiro, em 1970, no Hotel Glória, essa mesa se repete. Não mudou nada. Naquela época, a mamografia era feita com aparelhos modificados, onde se mexia na miliamperagem e na quilovoltagem, diminuía a quilovoltagem, aumentava a miliamperagem e se revelava na mão. E até hoje, eu venho a todos esses congressos, eu venho a todos esses congressos e a gente vai mudar. Eu quero saber como é que podemos mudar, porque isso não é, nós já sabemos o que fazer. O Rufo, por exemplo, foi meu aluno, por incrível que pareça, ele está mais velho que eu. Mas, de qualquer forma, de doutorado, não foi de... E foi o que eu posso dizer. O que nós podemos fazer? Eu não aguento mais a gente vir aqui dizer Gustavo, que nós temos que fazer tudo isso. Professor, vamos conscientizar a população dos direitos delas, das leis, para elas cobrarem. Porque, como você disse, muda. A gente faz, vai lá, muda o presidente, muda o governador, muda o prefeito, muda o secretário. E nós continuamos falando mamografia. Então, já estou desacorçoado. Não sei se chegarei a tempo de ver alguma mudança. A minha esperança é a última que morre. Ainda bem que o Gustavo respeitou o horário aqui, não precisou ser cobrado. Eu só queria, aproveitando aí, os 15 anos do Rufo, vai sair o mês que vem uma publicação da Global Care para o mundo inteiro sobre cuidados com câncer. E eles pediram para eu e um argentino falar da América Latina. Então, e apresentar os trabalhos da experiência. Então, o que foi feito no Pérola Baito, de One Stop Clinic, para quem mora, pega 4 condições para pegar um exame, volta para pegar resultado, como era no passado,
eles falaram, olha, vocês do Brasil, vocês têm que seguir esse trabalho que foi publicado pela Gunnar em 2012. Vocês vão salvar mais mulheres atendendo rápido, fazendo downstage daquele tumor grande que já foi palpado menor, o self-detected, e geralmente na América Latina são mulheres mais jovens que têm o triplo negativo e o HER2. Então, se vocês pegarem essas mulheres, examinadas clinicamente, fizerem rapidamente as biópsias e iniciar o tratamento, quer dizer, é um negócio, só tem um guichê para fazer mamotomia, mas para que fazer rastreamento se vocês não têm onde fazer a investigação? Vocês vão operar esses pacientes usando a sala, aquela que está fazendo o QT-NEL, certo? Então, assim, o que vocês têm que fazer é isso, é detecção precoce. E, no mesmo caminho, vem Índia, Japão, Canadá e a Inglaterra. E a gente fala do SUS, mas nós estamos muito bem em relação à Europa. Os pacientes com 45, 50 anos com câncer não conseguem ser atendidos. A Inglaterra está um caos. Então, elas vêm para o Brasil e falam, nossa, aqui a gente reclama, mas realmente esse sistema universal é o único. Então, nós temos coisa boa a comemorar também, viu, Luísa? Era isso que eu queria dizer. Luiz, vamos para as votações? Perfeito. Não da eleição. Não, a votação aqui. Sim, vamos lá, Fabio, por favor. Então vamos lá para a votação. Primeiro, público online. 33% sim. Plenária, 65% não. 35% sim. Segunda pergunta, em relação ao rastreamento, a partir dos 40 anos, já disponível no SUS, online, sim, 56%, 43% não. 61% da plenária não, 39% sim, convenceu eles. Juliana. Professor Rufo, comentar a sua rapidamente. Ficou uma dúvida da implementação do PCDT. Basicamente, os comentários que foram feitos depois foram marcantes, né? Agora, o fato é que está funcionando. Quer dizer, pelo menos já é uma realidade, e é como eu falei, é uma realidade desigual. E esse é o comentário, né? Tem hospitais que já têm, por exemplo, nos hospitais onde eu trabalho em Goiânia, nos dois tem a possibilidade de inidoriciclina, e incluindo um deles com a possibilidade de trastuzumab-emtansine. Mas boa parte dos hospitais, conforme você comentou, aqui em São Paulo, não tem. E certamente isso acabou influenciando nessa votação. Mas que está caminhando para receber já. Não é, então, caminhando. Isso é como eu falei, é desigual. Ele é desproporcional não só entre estados, mas entre instituições, aquilo que o Calix colocou. Cada um tem uma maneira de compra, né? E essa maneira de compra faz com que haja a parte dessa desigualdade. Mas, em resumo, vai estar em prática. A questão é que, do jeito que foi colocado lá atrás, né, como se era algo imediato, nós vimos que não, mas que agora caminhando para tornar disponível. Próxima, a mamográfica a gente já mostrou, a Juliana convenceu. Em relação à navegação dos pacientes oncológicos SUS, muito bem, Ailton, 100% público online, falando que é factível, 93% da plenária. Você colocou muito bem uma realidade de vocês, do serviço, você tinha comentado há um tempo atrás, nós conversamos, parabéns, você, o João, todos responsáveis pelo serviço. Próxima, atuação do mastologista no serviço primário, utopia? Não. Online, 71%, João, muito bem. E aqui nossa plenária também, 65%. Quem sabe com o especialista desde o início da cadeia, né, do rastreamento, das orientações, quem saiba é uma chance de mudar o cenário que a gente vive há 20, 30 anos. Senhor Ruiz, presidente Ruiz, gostaria de agradecer, parabenizar vocês, todos da mesa. Podia só, para terminar, pessoal, a gente que está vivendo toda essa história, quando a gente começou lá atrás, né, com política pública, que a gente ficava numa salinha, com pouquíssimas pessoas participando, a gente vê que a educação começa com um dos principais interessados, que é o especialista, né? Então, essa sala cheia
nesse momento, discutindo, as pessoas ponderando, faz toda a diferença. Obrigado de coração pela participação de vocês. Vocês fazem a diferença. Muito obrigado. Palmas agora, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecer a presença de vocês aqui até essa hora, online. Amanhã às 8 horas iniciamos as atividades. Muito obrigado.